Vamos lá, galerinha do 8º ano. Pois bem, a primeira parte nós já falamos e agora vamos dar início à segunda parte do capítulo 8, Brasil, a caminho da independência, livro 2. Pois muito bem, eu havia falado o seguinte para vocês. A família real, quando veio ao Brasil, fez várias mudanças. E é claro, ela vai beneficiar muitas pessoas, mas preste atenção, a elite e não o pobre. A elite brasileira vai se ver beneficiada sim. Pois bem, o período joanino também foi marcado pelo estímulo à vinda de artistas e cientistas europeus ao Brasil. Eram profissionais interessados em estudar a fauna e a flora brasileira e conhecer e representar a realidade do Brasil em suas obras. Pois bem, vamos ver agora então a insatisfação colonial. Todas essas mudanças ajudaram a fortalecer as elites locais, como eu havia falado, que passaram a viver em um ambiente culturalmente mais dinâmico, no qual as ideias circulavam com mais rapidez. No entanto, os setores mais pobres da população não foram beneficiados por essas transformações. Ao contrário, para financiar as inovações e as reformas postas em prática no Brasil, o governo joanino ampliou a cobrança de impostos, provocando o empobrecimento de vários setores da sociedade brasileira. A população ainda sofria com a alta dos preços e a falta de empregos, fatores que vão aumentar muito mais a insatisfação. O desdobramento e o descontentamento foi tão grande que em Pernambuco, em 1817, a população chegou a pegar em armas em protesto ao domínio português e em defesa de um projeto republicano. Influenciados pelas ideias iluministas, os revoltosos chegaram a redigir um esboço de Constituição que garantia igualdade de direitos, liberdade de imprensa e tolerância religiosa. Porém, o movimento enfraqueceu-se, pois havia no grupo manifestantes contrários ao fim da escravidão, tendo por isso abandonado então a revolta. Esse movimento ficou conhecido como Insurreição Pernambucana e foi duramente reprimido pelo governo. Algumas lideranças foram presas e outras foram condenadas à morte. E agora vamos dar um pulinho em Portugal. Vamos ver a Revolução do Porto. Em 1820 teve início então a chamada Revolução do Porto, um movimento nascido na cidade lusitana do Porto e que se espalhou pelo restante de Portugal, com o objetivo de criar uma monarquia constitucional no país. Esse movimento afetou diretamente o Brasil, pois exigia o retorno do rei para a metrópole, articulando medidas políticas que pretendiam retirar a autonomia do Brasil, conquistadas em 1815, com sua elevação à categoria de Reino Unido, juntamente com Portugal e Algarves. Foi o que eu expliquei. Bom, e agora vamos falar sobre a proclamação da independência, que não vai agradar a todos, é claro. Esse processo de independência no Brasil não foi inteiramente pacífico. As principais regiões nas quais ocorreram conflitos durante o processo de independência do Brasil foram as províncias da Cisplatina, Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará. Para derrotar as forças que resistiam à declaração de independência, o novo governo precisou mobilizar tropas armadas, especialmente de mercenários. Essas forças foram vitoriosas e conseguiram reprimir os movimentos de resistência.
o que evitou a fragmentação do território brasileiro e o surgimento de diversos países independentes das antigas colônias portuguesas na América. A independência do Brasil foi marcada por permanências e ruptura. Vamos lá. Como permanência, pode-se dizer que as estruturas sociais do Brasil não se transformaram. As bases da sociedade permaneceram sem grandes mudanças. A unidade produtiva mais importante continuou sendo o grande latifúndio monocultor, que produzia para exportação e utilizava a mão de obra escrava. A administração do país continuou sob o controle da família Bragança, de Portugal. Entretanto, quem estava no comando do país não era Dom João VI, e sim seu filho, Dom Pedro I. Como ruptura, nós vamos ter então que o Brasil cortou seus vínculos políticos e econômicos com Portugal, de quem fora colônia por cerca de 3 séculos.